Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor Deus grande e poderoso, meu Pai, é com gratidão que nós oramos ao Senhor agora. Obrigado. Obrigado por hoje, é tudo que nós temos. Temos a vida, temos a Tua palavra, temos esta oportunidade, temos, meu Deus, uma vida, temos um caminho pela frente. Eu oro para que o Senhor coloque luz, meu Deus, onde em cada parte à nossa frente, na nossa vida, que ainda tem escuridão, que ainda tem trevas. Se alguma parte nós não estamos conseguindo ver, meu Deus, se outras não estamos querendo ver, porque o que já parece é mal, nos ajuda a afastar de toda forma de mal, de pecado, porque é isso o que nos afasta do Senhor. É isso que nos impede de estarmos, meu Deus, completamente no Senhor. Eu peço que o Senhor nos perdoe, que aquilo que nós falamos, pensamos, fizemos, que o Senhor reprova, que tenha desagradado o Senhor, aquilo que ainda causa divisão entre nós e o Senhor, eu te peço, nos perdoa. Passa com teu sangue sobre cada um de nós. Derrama, meu Deus, da tua unção, do teu poder, nos eleva, nos leva a vermos, meu Deus, a tua glória, o teu poder, a tua unção. Estamos aqui logo cedo para que na nossa vida, meu Deus, a condução, a direção não seja aleatória, não seja qualquer coisa, qualquer texto, qualquer notícia, qualquer pessoa, meu Deus, que venha falar irresponsavelmente nos conduzir, mas que seja o Senhor, que a tua palavra nos conduza, que o temor do Senhor, meu Deus, seja os nossos parâmetros de vida, que não venhamos ter medo de notícias de homens, de perigos, mas que tenhamos, meu Deus, o temor do Senhor, que o Senhor esteja conosco. Eu consagro esse dia, eu consagro esse culto, eu consagro a vida de cada um de nós ao Senhor. E eu peço unção, eu peço poder, eu peço a tua graça, eu peço que o Senhor derrame sobre nós do teu Espírito Santo, para que não só o que venhamos ouvir, mas a presença dele venha nos fortalecer, nos conduzir e nos abençoar. É o que eu creio, meu Deus, entrego o andamento deste culto nas tuas mãos, bem como a vida de cada um de nós que fazemos parte dele, aqueles que estão aqui na tua casa agora e aqueles que estão nos acompanhando agora dos lugares mais distantes pela transmissão. Que o Senhor esteja conosco e que seja o Senhor, o condutor, meu Deus, o guia do nosso dia. Eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Diga: eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos primeiro aqui para Mateus capítulo 7, versículo 13. Eu vou ler primeiro na NVI, depois na mensagem. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que entram
são poucos os que a encontram. Agora olha isso aqui, ó. Fala para mim se isso aqui não parece com muita igreja hoje. Na mensagem, a mesma passagem. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. O caminho para Deus é difícil, não é fácil, e requer dedicação total. Me chamou a atenção, porque nós vemos muito isso, né? Essa expressão aqui, né? O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre, que é o método, o estilo de vida que muitos querem viver. Que muitos estão voltados para isso. Não, o que sobrar, o que eu não utilizar para mim, para minha vida bem-sucedida, para ganhar dinheiro, para ser uma pessoa realizada sentimentalmente, o que sobrar que eu não estiver utilizando na minha vida, aí, claro, se sobrar, eu dedico a Deus. Não. Na mensagem mesmo ainda está escrito assim: o caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Não adianta a gente querer ter uma vida híbrida. Eu quero continuar tendo todos os meus prazeres, eu faço do meu jeito, eu priorizo os meus interesses esses que eu venho desenvolvendo ao longo da vida por algo que as pessoas, por algo que os homens me ensinaram, que são coisas valiosas, coisas interessantes, e eu coloco em algum lugar, eu acrescento em algum lugar, com algum tempo, Deus na minha vida. Não funciona. Não dá certo. Na verdade, tem gente tentando se convencer que não, eu vou dar um espacinho para Deus e vai dar tudo certo. Não. Aquilo que vier à sua mão para fazer, primeiramente para Deus, faça. O que vier à sua mão para fazer, faça primeiro. É igual o Elias disse para aquela viúva de Sarepta. Ela estava indo fazer essa direção, a gente tem que pegar a direção que o Elias deu para aquela viúva e aplicar em todas as áreas da vida. Ela estava indo fazer algo, ela tinha um plano elaborado na mente dela, né, de comer a última refeição, ela e o filho dela. Vou pegar alguns 2 gravetos aqui e vou fazer um bolo para mim e para o meu filho comer e vamos morrer, porque depois disso não vai ter provisão. Aparece Elias, um homem de Deus, na vida dela, que Deus já havia preparado ela, e ele diz, olha, faz como você disse, mas faça primeiro para mim. E ali, é claro, não era o Elias, o homem, o marmanjo folgado que estava dizendo, não, faz para mim homem, faz para mim a pessoa que está querendo comer. Não, ela já tinha sido preparada por Deus de que ela
sustentaria. O Senhor falou com Elias. Deus nunca trabalha. Isso é uma coisa que a gente precisa pegar e reter, viu? Deus nunca trabalha só numa ponta dos lados que Ele está trabalhando. Quando Deus falou com Elias, Ele disse assim, já mandei, já falei com uma viúva. Ele não falou para Elias e disse assim, vai lá e se vira. Não. Já ordenei que uma viúva lhe sustente. Então, aquela mulher já tinha ouvido. Mas sabe o que acontece? Tem coisas que a gente ouve de Deus que nos causam, a princípio, aquele... Vamos lá, eu creio que quando Deus falou com essa mulher, ela tinha mais mantimento. Sabe, tinha mais condições. Né? Porque eu já ordenei, então até o Elias chegar lá, né, falar com ela, que teve um tempo. Então, quando Deus falou com a viúva, ela tinha mais comida. E ainda assim, que era pouca, porque a situação já não era favorável, sabe aquela história? Deus falou, vai acontecer alguma coisa. Aconteceu? Hã? Nada. Quando é que aconteceu? Quando ela colocou a fé dela em ação. Não foi assim? Então imagina que Deus falou, ela tinha alguma coisa a mais, ou um pouco de farinha, ou um pouco mais de azeite, ou talvez um outro tipo de mantimento. E Deus falou, e depois daquilo nada. Ele falou, quando chega a hora, eu vou ter mais, Deus vai enviar. Deus vai prover, Deus vai fazer alguma coisa. Quando, na verdade, o que Deus faz é durante a nossa atitude, é durante a nossa dependência dele pela fé completamente. Porque tudo indica que de quando Deus falou com aquela mulher, que ela tinha mais mantimento, aquele mantimento naturalmente, porque ela só usava para ela, porque estava sendo apenas consumido por ela e para a família dela, e não para a obra de Deus, ele foi acabando, ele foi diminuindo, ele foi ficando escasso. Mas quando aquela mulher passou a trabalhar, quando aquela mulher passou a contribuir com parte do alimento dela, com o trabalho dela para a obra de Deus, que era para sustentar o homem de Deus, aí ele foi se multiplicando. E como a Bíblia diz, não faltou a farinha nem o azeite por muito tempo. E ela teve mantimento para ela e para a família dela. O que mostra que, e quando o Elias deu para ela a direção, né, falou, vai, faz o que você falou, mas faz primeiro para mim. Quer dizer, se primeiro agora você vai fazer para Deus. Você já teve uma direção, eu estou aqui agora confirmando que Deus falou com vocês, agora você vai priorizar a Deus. Foi a obediência daquela mulher que trouxe para ela aquela provisão num tempo dificílimo, aquela provisão num tempo complicadíssimo. Então, o que acontece hoje na vida de algumas pessoas? E é o erro que tem feito a vida delas ser uma vida oscilante também. É que elas não colocam Deus, elas não se dedicam a Deus, elas não têm uma vida só. Porque você pode ter ouvido aquela parte aqui da dedicação, que o caminho para a vida, o caminho para Deus é difícil e requer dedicação total. Você pode ter pensado, mas eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso arrumar na minha casa, eu tenho tarefas. Sim, é isso mesmo. Mas você não pode fazer isso separado de Deus. A presença de Deus, a caminhada com Deus não pode ser para nós como uma roupa. Que ora eu visto, ora eu vou me despir dela e vou ficar sem, ou eu coloco outra. Não, o reino de Deus, ele não está fora,
Ele não se trata do que eu consigo mostrar para as pessoas em determinados momentos. O reino de Deus é o que está dentro. Então, eu posso estar aqui no culto agora pensando em Deus e dando a Deus uma condição de agradá-lo, de fazer a vontade dEle, de estar ainda mais dentro da vontade dEle, viver com Ele no centro, ou seja, Deus é o centro. Então, Deus está falando comigo, Deus está falando que Ele quer mais dedicação, de repente eu não estou me dedicando totalmente, eu não estou me voltando para Deus completamente, e eu preciso me voltar, eu preciso fazer, eu preciso dar a Deus condições. E de repente você está pensando, mas e quando você sai daqui? Que aí o barulho, o som que você está ouvindo, não é o da palavra. Somente vai para onde? Esses são pontos que a gente precisa ainda fortalecer. É igual quando uma pessoa chega na igreja e a gente interna ela na igreja. Por que interna lá na igreja? Porque tem gente que fala, quando eu estou aqui, olha, é uma paz, quando eu estou aqui, é uma condição, eu fico bem, eu escuto a palavra, eu estou envolvido, eu estou perto de gente que é uma bênção, gente que me ajuda, gente que fala coisa boa, gente que puxa a gente para frente, né? que te edifica com as palavras, as conversas. A igreja, você está envolvido com coisas que você sabe que é para Deus, desde a entrada da igreja até o fundo, o que você está fazendo, você sabe que vai abençoar alguém. Mas quando estou lá fora, é assim. A gente fala, fica o dia inteiro, você vai treinando, você vai se desintoxicando, tem um período que você precisa, de repente, ficar longe, ficar distante e se acostumar com isso. Como é passar o dia inteiro só envolvido, pensando, fazendo, o que você está falando, o que você está ouvindo, o que você está vendo, né? O que você está realizando, você está derramando suor, você sabe que é por um propósito. Quer dizer, aquilo é necessário. Mas mesmo um obreiro interno não faz o dia inteiro coisas apenas para Deus. Você vai ter que lidar com situações. Então, aí é onde você vai, eu estou com um ímpio, mas eu tenho a mente de Cristo. Eu estou num lugar lá onde o pecado está à minha volta, mas eu tenho a mente de Cristo. Eu me dedico, aquilo que depende só de mim, eu me dedico a Deus. Eu não vou falar, por exemplo, eu não falo. Eu posso estar num lugar aí, eu posso entrar dentro de um lugar, pegar um metrô aí onde só tem gente falando besteira, bobagem, falando palavrões, xingando. Eu não vou xingar. Mesmo que eu esteja num vagão lotado, onde todo mundo esteja falando, criticando, eu não vou falar. Por quê? Porque eu não me rendo àquilo, eu estou passando por aquilo. Mas a minha mente, principalmente, não pertence àquele lugar. E se a minha mente não pertence àquele lugar, minha boca não vai pertencer àquele lugar. Meu corpo não vai pertencer àquele lugar. Minhas mãos, o que eu vou fazer com as minhas mãos, não vai pertencer àquele lugar. Se todo mundo tomar um caminho, fizer uma coisa, sair correndo para uma direção, como, por exemplo, você passa do lado, às vezes, tem uma rodovia e você está numa viagem, não sei se você já viveu essa cena, de repente, ali no acostamento, tem um caminhão tombado. Um caminhão com carga tombado. E aí você passa, você vê um monte de carros parados ali no acostamento, pessoal saindo, correndo ali para pegar aquilo que estava carregado esse caminhão. Está abandonado, está ali, está caído, está na rua, está tudo ali, tombado. É meu? Mas é de alguém? Mas está solto ali, não está? Eu posso pegar? Mas está acessível? Eu não vou pegar. Mas se você vê que ali caiu uma caixa de um produto muito caro, não é meu. Mas está todo mundo fazendo. Eu não sou todo mundo. Eu não penso como todo mundo. Eu não estou preocupado, ocupado e não estou determinado ao que todo mundo está.
a nossa primeira determinação na vida, a nossa obsessão tem que ser o céu. Está entendendo? Qual é a sua obsessão hoje? Não me responda o céu, não, porque eu acabei de falar, né? De repente eu falo, se eu acabei de falar, sua obsessão deve ser o céu. Eu falo, qual é a sua obsessão? O céu. Que maravilha, né? Amém, tem que ser. Mas eu quero que você responda, não é para mim. Responda sinceramente. Hoje, o que você passa a maior parte do tempo cobiçando? Pensando naquilo. Sabe, perseguindo aquilo. Tem muita coisa que pode ser a sua obsessão hoje. Tem gente que passa o dia inteiro pensando em comer. Você vai perceber isso só de olhar para a pessoa. Você vai dizer, não é. Tem gente que passa o dia inteiro. A pessoa está comendo uma coisa, ela já está pensando na próxima que ela vai comer. Algo do tipo assim, estou terminando de comer o salgado, agora quero saber o que vem o doce. Estou trabalhando, não vejo a hora. Tem gente que vem para o culto, eu vejo às vezes, né? Eu já vi a cena, inclusive, de pessoas virem ao culto aqueles dias que tem jejum, às vezes de sexta-noite, ou de domingo, né, quando é a ceia, e às vezes tem dias aí, né, que eles, como se diz, é igual Tostines, a gente não sabe se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né, a gente não sabe se eles fazem com maldade isso, de propósito, né, mas tem dias que aquele cheirinho vai entrando pelas frestas da porta, né, e você está ali em determinado horário e começa a entrar. Tem gente que você percebe. Quando a bispa já está terminando o dízimo, tem gente que já está assim, a pessoa já não está ouvindo mais a palavra. Se Deus mandar uma promessa naquele momento, ela já está pensando. Ah, mas é que eu estou com fome. Fome você vai sempre ter. Que é a mesma coisa de situações na vida que você está vivendo perseguindo. Tem gente que pensa o dia inteiro numa roupa. Tem gente que pensa em alguém. Tem gente que fica tentando acompanhar as tendências. Tem gente que coloca na cabeça um carro, o apartamento, a casa para onde quer mudar, que está vendo, uma marca, um celular, um equipamento, e assim vai. A gente tem desejos. Nós temos conquistas. Eu, particularmente, eu não gosto de usar a expressão sonhos para coisas materiais. Mas eu sei que tem muita gente que sonha com coisas que são só materiais, coisas que têm preço. E não tanto valor, mas tem muito preço. Né? Mas a Bíblia nos mostra que nós devemos, ao ponto que nós vamos conhecendo a Deus, os nossos sonhos, eles vão passando a serem mais de valor e não tanto de preço. Conforme você vai conhecendo Deus e você vai se relacionando com Deus, você vai querer mais de Deus. Você vai trabalhar, literalmente, trabalhar para Deus. Você vai entender, perceber e estabelecer que o que realmente importa, como Jesus disse para Maria, é aquilo que você está fazendo diretamente para Deus. Daqui um ano, daqui anos, você não vai lembrar desse culto. Você vai lembrar desse culto? Hã? Sim ou não? Rompe com esse medo de decepcionar pessoas e diga assim, a verdade. Você vai lembrar desse culto? Não. A verdade é essa, não. Não fica preocupado se eu vou ficar chateado, triste ou não. Não vai lembrar. Ele é um culto, não é um evento, né? Não é um evento que assim teve coisas que estão marcando. Nossa, aconteceu isso. Olha, passou ali tal coisa. Não, você não vai lembrar desse culto. Mas, graças a ele, é que você vai ter chegado ao próximo. É que você vai ter chegado a entendimentos.
que vai te levar a outros entendimentos, que vai te sustentar para outros entendimentos. Você está entendendo? É uma coisa que sustenta a posterior. Hoje, eu estou sendo preparado para amanhã, que vai me preparar para depois de amanhã. E eu, ainda que eu não perceba, a cada dia, a cada obediência, a cada atitude para Deus, eu estou construindo uma casa firme. Eu estou construindo a minha casa espiritual. Eu não lembro o que eu comi no dia 3 de outubro do ano passado. Eu não lembro o que eu tomei no café da manhã, eu não lembro o que eu almocei, eu não lembro o que eu jantei. Mas aquela comida me levou para o dia 4. E aquela me levou para o dia 5. E a comida de todos esses dias me trouxe... Está entendendo? Então, não são, às vezes, a gente está muito apegado, preso, aquelas coisas. Eu tenho falado isso, inclusive, nesse tempo. Eu falei muito isso em setembro. Que agora a gente vai ver na igreja aquelas pessoas que vivem de eventos. Teve um evento grande em setembro, vai ter outro grande em outubro, vai ter outro em novembro, vai ter outro em dezembro. Tem pessoas, pode marcar, tem pessoas que você vai ver nesses 4 eventos e na virada do ano. Aí vai estar aqui de branco, e vai aquela coisa maravilhosa. E uma vez por mês, nesses 4 meses que a gente tem no final do ano. Aí você vai perguntar, essas pessoas, elas estão vivendo, se dedicando totalmente a uma vida piedosa? Elas estão buscando a Deus e a cada dia, sabe, a comida de hoje, a Bíblia de hoje, a palavra de hoje, a adoração de hoje, a oportunidade de hoje está me levando para amanhã, mas me leva um pouco melhor. Me leva com mais sustentação, me leva com mais convicção, me leva com mais quebrantamento, quer dizer, com menos orgulho, menos de mim, mais de Deus. Uma parte minha que ainda não estava completamente convertida se converte. E assim é o dia a dia. E assim eu vou me dedicando, eu vou me entregando, eu vou vivendo totalmente para Deus. Não é fácil. Não se trata de ter vontade. Você vai passando a ter vontade conforme você vai conhecendo Deus. E é você quem não vai querer ter outra vida. Não é que a vida com Deus ela é atrativa. Não, ela é difícil. Está escrito aqui, não é fácil. É difícil e requer dedicação total. E conforme eu vou ouvindo a palavra e vai descortinando a minha visão, o que é descortinar? Antes havia uma cortina do que eu havia aprendido com os meus pais, o que eu havia recebido e sido marcado por valores baixos, valores momentâneos, valores que têm muito a ver com prazeres, recompensas imediatas, mas fúteis, recompensas rasas, que não alimentam, que não sustentam, que é hoje o tipo de recompensa que as pessoas mais perseguem. Ah, eu quero isso, o que importa é agora, é só um momento, é o que eu estou sentindo agora, é o prazer que eu tenho agora. É assim que tem tanta gente longe de Deus, mesmo conhecendo a palavra. Aqui em Lucas 16, 19, está escrito assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado.
Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma passagem que tem gente que aqui tem a maior dificuldade, porque quando fala dessa parte aqui, que enquanto você viveu, recebeu coisas boas, Lázaro só recebeu coisas más. Não é isso que está escrito? Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que veja que o rico, ele conhecia o Lázaro. Né? Aqui tem três personagens, e 2 deles têm nome. O Abraão e o Lázaro. O rico nem nome tem, não aparece o nome do rico. Mas o rico, ele reconheceu o Lázaro, ele viu o Lázaro. E, por algum motivo, ele também reconheceu o Abraão. Quer dizer, o Abraão, ele deve, né, já no lugar onde eles estavam ali, era perceptível que havia uma diferença, certo? Porque como é que ele saberia que era o Abraão? Nunca tinha visto. Então, a gente vê que se ouvia e que se via. Mas ele fala, enquanto você recebeu só coisas boas, ele recebeu coisas más. Mas quem falou com o rico? O Lázaro ou o Abraão? Hã? E o Abraão recebeu coisas boas ou más durante a vida dele? Hã? Então veja, para aqueles que falam, aí, está vendo? Se uma pessoa ela tem uma vida, ela tem coisas boas, ela não vai para o céu. Não, quem falou com ele foi alguém que a Bíblia diz que a cada viagem que fazia dentro da vontade de Deus, ficava mais próspero, rico, abençoado. Mas não era esse o propósito do Abraão. O Abraão não saiu da terra dele para ficar rico, saiu? Abraão, vai, você quer ficar rico? Quero, Senhor. Como é que eu faço? Vai para tal lugar. Não. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, do meio deles. Vai para o lugar que eu te mostrar, farei de você uma grande nação. A obediência do Abraão trouxe consequências para ele. A desobediência do Abraão trouxe consequências para ele. A vida do Lázaro foi a mesma. A vida do rico foi a mesma. A gente vai viver na terra e na eternidade a consequência das nossas escolhas de fé. Porque tudo que você faz é pela fé. A pergunta é, você está crendo em quê? Você está crendo que é só isso? Você está crendo que tudo se resume a dinheiro? Você crê que tudo tem a ver, deve ser para uma pessoa, incluindo você? Porque tem gente, por exemplo, como Lázaro, que a pessoa está tão desprovida de algumas coisas que para ela importa só Deus. O que fez Lázaro ir para
o paraíso, a parte boa daquele lugar onde eles estavam e se viam, foi que Lázaro, ele creu em Deus. E não porque ele foi um mendigo e não tinha condições nessa terra. Não, a gente vê que ele estava tão ali ligado em Deus que ele não trabalhou para ter uma vida próspera materialmente. E não era o foco dele. Já do rico, sim. O rico não, o rico ele perseguiu o dinheiro, o rico ele perseguia as coisas mais belas, as melhores comidas, ele não aceitava se vestir de forma inferior. A Bíblia diz que ele se vestia de linho e púrpura, algo caro e chamativo, quer dizer, ter uma imagem que convencesse as pessoas era uma meta de vida dele. Ele atingiu a meta de vida dele? Sim. Só que depois ele não atingiu a meta eterna. Hoje você vive para qual meta? A meta de um tempo? A meta de outubro? A meta de 2024? Ou a meta eterna? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. O que eu estou fazendo? Até o motivo de eu estar ouvindo essa palavra agora. É só para um momento? É só para eu me livrar de algo? Ou eu já tenho a consciência de construir uma vida eterna? O que eu busco, o que eu faço, o que eu realizo, no que eu me dedico, é com qual propósito? É voltado para quê? Eu me dirijo a Deus ou não? Eu sou aquela pessoa ainda que eu só peço coisas para Deus. Eu peço favores para Deus. Eu peço alívio para Deus. Eu peço cura para Deus. Eu peço dinheiro para Deus para pagar minhas contas, meus compromissos. Eu peço condições para que eu tenha mais, para que eu faça mais para mim, para que eu fique melhor, para que eu vista melhor, para que eu more melhor, para que eu ande numa condição mais confortável. Tem gente que está tendo essas respostas. Mas essas respostas, elas têm começo, meio e fim. E quando elas terminarem com a vida da pessoa, aí ela vai começar a viver a outra vida como Lázaro e o rico viveram. E aí não vai valer a pena. Veja como, quando há a expressão, não sei de onde veio, mas que no inferno está cheio do que, gente? Boas intenções. Essa passagem confirma isso ou não? Essa passagem confirma essa afirmação ou não? Sim ou não, gente? Vai do seu entendimento agora. O inferno está cheio de boas intenções. Sim. O homem não pediu primeiro para ele, pediu, não pediu? Deixa o Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua, porque eu estou sendo atormentado pelo fogo. Abraão, não dá. Tem um abismo. Não tem como. Um lado não passa para o outro. Então, deixa Lázaro voltar lá e falar para os meus irmãos. Não foi uma boa atitude? Foi ou não foi? A motivação, eu quero que eles não venham para cá. Agora adiantava isso? Veja que tem gente vivendo assim. Tem gente que tem a oportunidade, tem conhecimento, tem a palavra e não pega. Mas está dizendo que quer o bem para alguém, sendo que não fez o bem, sendo que não aproveitou a oportunidade para si. Porque esse homem sabia quem era Abraão. E ele viu, ele sabia quem era o Lázaro, a vida do Lázaro. Então, quer dizer, ele teve no mínimo aqui, para ele reconhecer o Abraão e saber quem é o Abraão, então ele conhecia a palavra, ele conhecia a história de Israel. E ele não estava nem aí, Deus para ele não foi prioridade. E ele via a piedade ali, além da escassez, a piedade do Lázaro. Isso não levou ele a nada. Eu não faço, eu não creio, eu não vivo, mas eu quero o melhor para a minha família. Não adianta ter boa intenção e não ter boa atitude. Não adianta. E aí sim,
se justifica que no inferno está cheio de boas intenções. Não, isso não vai mudar nada na minha vida. Porque o fulano, porque, sabe essas frases, eu queria tanto que fulano conhecesse. Você não tem o poder de alguém conhecer a palavra, de alguém conhecer a Deus, de alguém ter intimidade com Deus. Você pode ter intimidade. Você pode viver a palavra. Você pode escolher, mesmo o caminho difícil, apertado, escolha esse caminho. Não seja a pessoa que está nos eventos, que vem num culto e que não busca cada dia o conhecimento pleno do Senhor. E eu não digo conhecimento de informações, de uma leitura, de ouvir ali uma história e saber, não, conhecimento de Deus. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero ter experiências, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero estar com Deus, eu quero que quando eu estiver num lugar que não é a igreja, eu esteja com Deus, eu viva com Deus, que Deus não tenha horários na minha vida, mas que eu esteja durante todo o tempo com Deus, em lugares bons e em lugares ruins. Quando você está em Deus, você não vai para lugares que Deus não está. Tem gente que está mudando de emprego, que está mudando de lugar, que está mudando de companhias. Quantas pessoas que chegam à igreja namorando, morando junto com alguém, sabe, chegam numa condição de imoralidade e vão ouvindo a palavra só, a palavra não muda. Não faz a pessoa mudar. Por quê? Porque você está morando com uma pessoa, você tem algo que está acontecendo entre você e ela que mantém você naquela condição. Parte disso, prazer. Outra coisa, comodidade. Outra coisa, aquelas trocas que você tem, divide compromisso, está lá, tem uma companhia, tem uma amizade. Isso é bom? Dá prazer isso? De alguma maneira isso satisfaz? Sim. O que leva uma pessoa a romper com isso? A palavra, informações, letras, faz uma pessoa romper com isso? Não. O que faz uma pessoa romper com isso? Ela passa a conhecer a Deus. E ela escolhe, eu agora me sinto desagradando a Deus. Agora, a sensação que eu tenho é que eu estou desonrando a Deus. E eu não quero viver assim. O que ela faz? Ela rompe, ela corta. Gente que trabalhava em coisas que tinha uma raiz, que tinha uma base ilícita. Que o dinheiro não era bom. Gente, dinheiro é dinheiro. Eu acreditei, não tem aquelas expressões que a gente fala assim, o fulano é louco. Não tem? Aí você fala assim, está comendo estrume? Não. Está rasgando dinheiro? Não. Então não é louco. Já ouviu isso aí ou não? Eu acreditava que ou Jesus ia voltar, que eu acredito mais, ou eu ia morrer e eu não ia ver, eu não ia saber, eu não ia conhecer alguém que rasgasse dinheiro. Vamos falar rasgar dinheiro, é dar fim no dinheiro, né? Agora não posso falar mais isso. E assim, admirável. Esses dias ainda no atendimento, falando com alguém, tal, de repente a pessoa me solta uma expressão. Não, então, porque tal coisa, esse dinheiro não era um dinheiro abençoado, né? Era um dinheiro maldito, tal, que eu ganhei, eu conquistei de tal maneira, né? Enfim, eu tô construindo aqui, tá? O raciocínio. Mas a pessoa só falou, né? Ela não explicou assim. Não, porque então, lá porque eu ganhei tal dinheiro e tal, e quando cheguei em casa, minha mulher não aceitou, eu tive que queimar o dinheiro. Aí eu ouvi isso, amém. Queimar dinheiro para mim é uma expressão normal, né? Queimar que você queima, né? Gasta em alguma coisa, tal, gasta em algo que não tem muito valor. Aí daqui a pouco a pessoa vai lá e ela está falando da mesma situação de outra maneira ali e tal, e ela fala, não, porque aí não teve jeito, porque aí eu tive que queimar mesmo e tal. E me incomodou a expressão queimar. Eu falei, não, peraí.
quando você está falando queimar, só para eu entender que eu acho que eu entendi errado, mas só para eu não ter na minha cabeça, né, para o dia da manhã eu não achar que é uma coisa e é outra. Falei, quando você fala queimar dinheiro, você quer dizer o quê? Você torrou, né? Você gastou com alguma coisa que não é boa, você gastou, sei lá, ali muito num dia, numa noite, que era até o assunto. A pessoa falou assim, não. A pessoa falou até com uma tristeza, sabe, assim, não. Minha mulher não aceitou, eu tive que queimar mesmo, eu tive que jogar gasolina e queimar o dinheiro. Falei, rapaz, olha, tem coisa assim que eu conto, eu acho, eu também pensaria que é mentira. Só que aí você vai falar com a pessoa, você fala com um cônjuge, com a mulher, né, e você sabe da situação que vem, e acredite, não foi pouco dinheiro, não foi assim. Se eu ouvisse alguém queimando R$10, para mim já seria uma coisa, meu Deus, o que é isso aí? Deixa eu dizer uma coisa para você, viu? Caso você esposa, caso você marido, descubra que o seu marido, sua esposa está com um dinheiro ilícito, alguma coisa ali tal, né? O que eu faço? Eu vou te ensinar a queimar dinheiro, tá? Não queime dinheiro assim, não pega gasolina, etanol, álcool, né? Não põe fogo, literalmente, no dinheiro, não. Pega, por exemplo, compra em alimento. Não traz para a igreja esse dinheiro que você considera maldito. Não, não é assim. Mas compra, sabe? Não é algo que vai ficar com você. Não adianta você gastar esse dinheiro. Eu vou pagar uma dívida. Você não vai pagar. Você vai pagar, vai virar outra coisa. Eu vou comprar uma coisa que eu vou usar, uma roupa, vou comprar um bem, um celular para eu usar que o meu está ruim. Vou consertar. Não, realmente, você não quer nada maldito. Mas tem uma maneira de você fazer pelo menos aquilo ter um bom fim. Compra alimento, por exemplo. Tem tanta gente aí com dificuldade. Compra, sabe, não dá o dinheiro para alguém. Pega, compra alimento e dá para a gente, você sabe que está precisando. Vai lá, entrega, tal, vai suprir, vai saciar. Está entendendo? Mas não põe fogo no dinheiro, não, igual essa pessoa fez. E a pessoa colocou fogo numa quantidade de dinheiro que, assim, é impressionante. É inacreditável. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não, podia ter feito de outra maneira, podia ter agido de outra forma. Não necessitava fazer isso. Mas, enfim, vamos colocar aqui. Quando eu ouvi, pensei, falei, olha, com tudo que eu divirjo da maneira que foi feita, essa esposa, a condução não foi boa, mas o princípio que ela usou foi. Ela colocou um limite ali, e ela deixou claro, eu não quero isso na minha casa, não é o dinheiro, eu não quero desagradar a Deus. E ela não estava com sobra, ela estava precisando do dinheiro. Não é uma pessoa, por exemplo, ela já tinha entrado numa dívida para resolver um problema que o marido tinha causado, por inconsequência. E ela não aceitou que parte daquele dinheiro pagasse aquela dívida. Porque ela acredita tanto que aquilo é maldição, ela não quer maldição, ou seja, eu trabalho mais, eu corro, dinheiro eu ganho, dinheiro eu conquisto, eu tenho vida, eu tenho fôlego, eu tenho saúde, Deus me dá isso, eu resolvo. Como que eu resolvo hoje? Não sei, mas eu creio que eu resolvo, eu creio que Deus está comigo e eu preciso da aprovação. Quer dizer, ela tinha menos da metade de limite estourado do especial do que ela fez o marido queimar literalmente. Quer dizer, o dinheiro que foi queimado com gasolina e fogo era mais do que o dobro que ela estava devendo no especial. Muita gente ouve falar, não foi inteligente, devia ter pago, não. Tem coisas que não têm preço, ainda que seja dinheiro envolvido. Está entendendo? Tem coisas que têm valor, e eu tenho certeza que Deus vai suprir, que Deus vai abençoar, que Deus vai honrar
Não porque o dinheiro foi queimado, mas pelo princípio que foi, eu quero estar bem com Deus. Posso não estar bem com o banco, posso não estar bem hoje com tal situação, talvez agora por um tempo não vou comprar isso, não vou usar aquilo, não vou poder comer tal coisa, mas em tempo integral eu quero estar bem com Deus. Isso é a vida que nós devemos perseguir. Está entendendo? Tem dias que você não consegue. A Bíblia diz, se possível, mantenha a paz com todos. Tem dias que não é possível, mas com Deus você pode manter a paz todo dia. Você pode receber a paz de Jesus todos os dias. Você pode deitar depois daquele dia atribulado, aquele dia concorrido, aquele dia cansativo, aquele dia onde tantas coisas aconteceu. Você pode deitar e ter a sua consciência em paz. Pode ou não pode? Sem ter mentido, sem ter enganado ninguém, sem ter traído a confiança de ninguém, sem ter feito aquilo que Deus não mandou você fazer, sem ter arrombado nenhuma porta. E essa é a nossa missão. É estar na igreja, em casa, no trabalho, na sociedade, no trânsito caótico, em situações de pressão, ligados com Deus. Envolvidos com Deus, alinhados com Deus, na mesma sintonia que Deus. Tem coisas às vezes que você ouve, quando eu ouvi eu pensei, não precisava ser assim, mas se foi a maneira que a pessoa encontrou para agradar a Deus, para não entrar numa maldição, amém, que seja. Que seja. Eu creio que isso aqui, eu não quero essa maldição, não quero na minha vida. Não estou dizendo que eu concordo com o método, já disse. Mas é maldito esse dinheiro? Como é que foi conquistado, ganho isso aqui? Assim, opa, não quero. Não vai, esse dinheiro não quero na minha casa, não quero aqui dentro, não quero aqui, não quero. E vai o marido e queima, literalmente. Então, você vai dizer assim, é o extremo. Mas foi melhor queimar o dinheiro do que depois estar pedindo para alguém lá no inferno conhecido e falar para a família de Deus. É ou não é verdade? Vai lá, fala para o meu irmão, vai lá, fala para a minha mulher, fala para os meus filhos, pelo amor de Deus, fala para os meus filhos. Eu estou aqui. Eu não estou no inferno. Eu não perdi a minha oportunidade, eu tenho. Você pode ser uma pessoa que você tem um contato, uma experiência com Deus de vez em quando. E pode se tornar daqui para frente a pessoa que anda com Deus sempre. A pessoa que não vai abrir mão mais de ter uma consciência pura. Você não é perfeito, mas sabe aquela consciência? Quando eu peco, já imediatamente, Senhor, me perdoa. Eu estava desatento, eu estava distraído. Senhor, isso aqui agora não ponderei, mas eu quero a Tua presença. Eu quero estar bem com o Senhor. Eu falei demais com alguém, me perdoa, porque eu não quero perder minha comunhão com Deus por causa do que eu falei, por causa do que eu fiz, por causa dessa injustiça que eu cometi, por conta desse momento que eu me entreguei a uma paixão, um sentimento, a uma situação aqui, o que eu exagerei, porque importa mais Deus. A porta que leva ao céu não é a larga. Não é aquela que a gente tem tudo que quer, faz tudo que quer, vive tudo que quer. Mas é aquela que comumente, constantemente, a gente está dando algo, entregando algo para Deus. E tem coisa que, igual a viúva de Sarepta, a gente tem que começar a fazer para Deus primeiro. E estabelecer que eu não paro mais de fazer. Eu não paro mais de entregar. Eu não paro mais de me dedicar. Porque o caminho para Deus, o caminho para a vida é difícil e requer dedicação total. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração,
O que você tem que fazer hoje? Primeiro, o que precisa ser total porque ainda é parcial? O que ainda você está tentando viver num mundo, andar num caminho largo, aberto, fácil, e que Deus está dizendo, esse não é o caminho, esse não é o jeito. Essa não é a forma. Fala com o Senhor agora. Que bom é estarmos começando o nosso dia com uma palavra como essa. Porque quantas coisas você já pode acertar agora. Estabelecer agora. Olha, isso aqui ainda eu estou vivendo de uma maneira que não é, não vou dizer correta, não é íntegra, não é completa, não é dedicada. Não é uma maneira, eu já sei fazer. Tem coisas que eu sei, não cabe na minha vida. Conheço pessoas, até próximas, inclusive, que já depois de Deus, elas passaram a viver com menos, literalmente menos. Mas o que elas têm com Deus, o que elas vivem com Deus, completa a vida delas. O que elas têm com Deus, enche a vida delas. A Bíblia não tem uma regra para a condição material, que tem que ser de um jeito ou de outro. Não, vai da ambição boa de cada um. Vai do compromisso que você tem com a obra. Vai da condição que Deus te dá, os propósitos para os quais Deus te chama. Mais dinheiro, profissão, nome, fama, conforto, não pode ser prioridade na vida de nenhum de nós, como já pode ter sido. Antes de nós conhecermos o Eterno. Interessante que na King James, toda vez que se refere a Deus, ele fala o Eterno, tá? Ali é uma maneira da gente se lembrar, Deus não é de agora, Deus, ele é desde sempre e ele é para sempre. Ele é o Eterno. Ele não é um Deus momentâneo, ele não é o Deus do momento, não é o Deus da moda, não é o Deus da situação. Ele é o Eterno. E a palavra eterno, ela nos puxa para cima, ela nos levanta, porque a gente lembra, Deus é eterno e eu também sou. E o que eu quero, o que eu estou realmente construindo para a minha eternidade? Tem gente que só está construindo coisas temporárias, só está investindo em coisas temporárias. O que você está deixando para a sua família? Existem duas coisas, de fato, que você pode deixar para a tua família. Ou é uma herança, e pode ser uma herança positiva, bens materiais, dinheiro em contas, investimentos que vão render, continuar rendendo, ou você pode deixar um legado. O legado não tem preço. Não é calculável. Um advogado, um escritório de advocacia não tem como dizer no inventário que vale quanto, em quantos podia ser dividido. E legados são eternos. Heranças são passageiras. Tanto que tem pessoas que receberam herança e não conseguiram mantê-las por um ano. E eu não estou dizendo de pouco dinheiro, de poucos coisas
materiais de valor baixo, de preço baixo. Eu estou falando de coisas altas. Tem casas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são duas das principais cidades do país, onde já moraram as famílias mais ricas. Casarões, mansões, que hoje estão abandonados, que a dívida que tem de IPTU, de tanto tempo parado, sem ninguém pagar. Lugares que foram referências e que hoje você passa a estar ali abandonado. Lugares que hoje servem para pessoas usarem drogas, pessoas se alojarem para fazer coisas que elas não podem fazer à luz. E já foram heranças precificadas com altíssimos preços. Mas tem pais, patriarcas, mães, matriarcas que não deixaram tanto dinheiro, mas deixaram valores, que criaram seus filhos no temor do Senhor, que formaram famílias, pessoas que foram líderes de outras pessoas, que ensinaram pessoas a viverem, e que daquelas pessoas formaram líderes, que formaram outros líderes, que foram formando outros líderes. Jesus não teve um filho físico, mas Jesus tem a nós até hoje aqui, ó, seus filhos espirituais, do que ele pregou, do que ele falou, do que ele fez, do que ele amou. E nós podemos deixar um legado, o legado que nós recebemos dele, o de valores e não de preços, o de coisas eternas e não de obras passageiras. Senhor, eu peço que o Senhor nos ensine, como aqui hoje, meu Deus, nos ensinou a investirmos em obras eternas, investirmos como aquela viúva de Sarepta, até o que tem preço, até o que tem, meu Deus, valor material, que seja, meu Pai, para o Senhor, para o Teu reino, e que o nosso tempo não seja parcial, mas que mesmo quando não estivermos na Tua casa, na igreja, que haja, meu Deus, uma dedicação, que haja, meu Deus, uma direção, que haja, meu Deus, obras, palavras, pensamentos, que haja entrega, meu Deus, para que espiritualmente venhamos crescer, avançar, e que a nossa grande prosperidade seja espiritual, que cada uma das nossas construções sejam eternas e não passageiras, que cada passo, Senhor, que nós dermos, que sejam passos, meu Deus, em direção ao céu, passos em direção ao Senhor, e que para cada uma dessas obras, que para cada um, meu Deus, esses avanços, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor alimente o nosso espírito, porque essas, meu Deus, são as obras do Espírito, são os passos de fé, são construções, meu Deus, espirituais, e não construções da carne, não construções, meu Deus, físicas, mas que até aquelas que são físicas, elas têm mais uma base espiritual, a base no temor, a base, meu Deus, da Tua palavra, o conhecimento do santo, do que qualquer outra coisa. Eu peço que a cada dia o Senhor venha, meu Deus, nos imbuir desse Espírito, para fazermos a Tua e não a nossa vontade, para termos, meu Deus, uma dedicação maior, no ponto, meu Deus, que ela se torne total, e que assim cresçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor, em ter uma vida com o Senhor, em ter comunhão com o Senhor, meu Deus, em termos a plenitude do que é santo, do que é espiritual, porque assim, meu Deus, até as coisas materiais, as conquistas materiais na nossa vida, elas terão um propósito, e não serão, meu Deus, uma armadilha para nos desviarem do Senhor, para nos afastarem do Senhor. Esteja conosco, meu Deus, nos abençoa, nos ajuda a cada dia a sermos e nos tornarmos em servos e discípulos melhores, que agradam, meu Deus, e que fazem a
tua vontade é o que eu peço e eu abençoo a vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.